Sejam bem-vindos a mais um podcast da Newswine. Eu sou o sommelier Arley Kulik e estou aqui com os nossos amigos Davi e Mauro. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Arley, é um prazer estar com você, né, falando sobre vinho, né? Afinal de contas, o mercado do vinho é um mercado muito interessante, né, Arley? Exato. E esse projeto ele conta com o apoio da Lexus Barigui, sinônimo de elegância, competência e luxo silencioso. Olá, é um prazer estar aqui hoje, mais uma vez, participar do podcast junto com os meus amigos. Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo. Vinho é algo... Cada vez que você toma, mais você quer tomar. E não podemos deixar de passar, né? Se beber, não dirija. Exatamente. Exatamente. Pessoal, no final vai ter um QR Code da Lexus, entendeu? Onde você pode fazer o seu agendamento do seu test drive. A gente recomenda, e se beber, não dirija. É isso aí. Arley, a gente está pelo tour pela França, né? Exatamente, a gente está no caminho dos vinhos franceses. Eu falo que para mim é um dos países que mais eu me identifico em todos os sentidos e em todas as regiões, né? Falo França, ela é muito completa no que ela produz. E modesta parte também, eu amo os vinhos franceses. E qual região a gente vai falar hoje, meu amigo? Então, hoje a gente vai para a Borgonha, basicamente uma sub-região da Borgonha, a região de Chablis, né? A região de Chablis. Hoje vamos falar de vinhos brancos. Vinhos brancos de alto poder, né? Qualidade. Chablis é diferenciado de tudo que... Não é de tudo que tem no mercado, mas a Chablis tem uma peculiaridade que só ela tem. Exatamente. Muito marcante, né? Exatamente. Tá, e falando de Chablis, então fale para os nossos espectadores a localização de Chablis e a região. Chablis fica localizado ao norte de Paris, especificamente 160 quilômetros, né, de Paris é a distância. Extensão territorial são em torno aí de 5 mil hectares, então uma região relativamente pequena. A peculiaridade dessa região é o solo, o clima dessa região, né? E uma curiosidade da região de Chablis, a produção de vinho se remonta à Idade Média, mas ela só, vamos dizer assim, entrou no mercado a partir do século XX. Ela teve vários problemas no decorrer desse, vamos dizer assim, de todo esse período, com geadas, com... filoxera, né? A filoxera, principalmente a filoxera, dizimou todos os vinhedos do mundo, né? A geada de 1956, que foi terrível, né? Então, é uma região que por isso que eu falei, ela tem uma peculiaridade, ela sofre muito. Mago, você sabe que eu gosto muito de apreciar a questão do terroir, o solo. Fala para nós como é que é o solo de Chablis. Então, o solo de Chablis, ele é basicamente um solo calcário. Na antiguidade, aquela região era um fundo do mar. Vamos dizer assim, o que tem naquele solo são restos de fósseis marinhos que deixam o solo com uma mineralidade totalmente diferente de outras regiões. Então, ele até tem um nome específico, é o solo quimeridiano, né? Que é essa região ele tem dois solos, quimeridiano e portlandiano. O que quer dizer isso? O quimeridiano ele é o solo mais antigo, fundo de mar. Oceano. Exatamente. E o solo portlandiano é um solo com mais argila, né? Não tem essa presença dos fósseis marinhos, né? Então, esse distingue um pouquinho a diferença em toda essa região. Mas potencializa o fruto, né? Exatamente. O solo portlandiano, vinhos mais jovens, mais frescos, e o solo quimeridiano, geralmente, os principais vinhos de Chablis são produzidos nesses terroirs, né? Interessante isso aí, né? A questão do pessoal aí do solo, né? Muito. Chamou muita atenção. E falando de Chablis, né? Chablis tem 4 denominações. Explique pra gente quais são as denominações e qual a diferença entre elas. Vamos lá. Chablis, ela é composto por Petit Chablis, que é uma região onde é plantado no solo portlandiano, que é o solo mais jovem, que é onde é feito o Petit Chablis, que são os vinhos mais de entrada da região de Chablis. São vinhos mais leves, mais frescos, sem tanta complexidade, que tem que ser consumido
vamos lá, entre 1 e 3 anos, para aproveitar realmente o que esses vinhos É trazem. um vinho mais comercial. Né? Exatamente, e normalmente é o vinho mais barato. Que Mas você não é ruim, né, Arley? Não, são vinhos espetaculares, Longe de mas ser ruim. normalmente é o vinho mais barato da região de Chablis. Depois ele vem a região de Chablis AOC, que é a maior Parcela. maior parcela em termos de É a produção. denominação mais conhecida no mais mundo. conhecida eu falo assim, a clássica de Chablis, é onde eu falo assim, o mercado ele vamos dizer assim, ele é invadido por esses vinhos, como eu falei, a maior produção, mas são vinhos comparado com o Petit Chablis, são vinhos um pouco mais sérios, né? Um vinho que tem um médio corpo, tem uma intensidade já, uma mineralidade mais presente, é um vinho que você pode ser consumido jovem, ou se você quiser deixar ele aí entre 1, 5, 6 anos, é um vinho que ele já tem uma certa guarda. Tem né? uma certa guarda, isso que eu ia falar para você. Um vinho muito interessante, já provei, é muito bom esse vinho. Falando de Premier Cru, são 40 climats diferentes. O que seria um climat? Microclimas, né? É onde o solo quimeridiano entra em ação. São terroirs diferentes dentro da vinícola, né? Dentro da região. Isso. Dentro da região, como eu falei, são 40 climats, onde eles já produzem vinhos com mais seriedade, vinhos que têm uma longevidade maior, uma complexidade maior, são vinhos que você pode guardar em torno de 10 anos. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto de vinhos brancos mais evoluídos, e essa linha aqui já, para mim, se torna muito interessante, por ter essa longevidade. Aí, quando você fala de Grand Cru, aí você está no topo da... Bem mais restrito, eu sempre brinco tá no topo da pirâmide. Que Chablis é uma pirâmide, né? O Grand Cru está no topo da pirâmide, a gente está falando somente de 7 climats, a gente está falando em torno de 2% só da produção Exatamente. de Chablis. É o suprassumo, né? É o néctar dos deuses. É o crème brûlée. É uma região... A região não... O terroir de Grand Cru, ele é totalmente diferenciado. Os vinhos de lá são muito mais complexos, vinhos mais profundos, com uma mais longevidade acidez, maior. Eles são vinhos muito mais potentes, mais gastronômicos, e que têm uma longevidade bem maior, né? Você pode guardar seguramente aí bem acondicionado em torno de 15 anos ali. Há 20 anos. 15, 20 anos tranquilamente. Para um vinho branco, hein? É tempo. E um detalhe que você falou no começo dos solos, os Grand Cru, geralmente não, todos são em solo quimerindiano, né? Os Grand Cru... Que são solo mais... o solo, vamos dizer assim, eles têm pequenos climats, eles separam essas regiões, onde tem esse solo, geralmente está posicionado os principais vinhedos. Esse solo aí, ele tem mais calcário, gera mais mineralidade, acidez para uva, ou seja, vai dar um excelente rótulo com tempo de guarda, igual você aprecia, né, Arley? Exatamente. Falando em uva, Mauro... nós estamos só falando... Vou fazer eu tô com a garganta seca aqui. Não, eu vou fazer uma pergunta de primeira série para você. Que uva que nós cultivamos na região de Chablis, Mauro? Essa pergunta é difícil, hein? Quantas uvas? Pessoal, eles estão fazendo essa brincadeira porque é muito difícil. É a Chardonnay, né? Exatamente. A região de Chablis, ela se remonta em cima de Chardonnay. Quando você fala Chablis, Chardonnay, desde Petit até os Chablis Grand Cru. O Mauro levantou que existe uma pequena quantidade de Pinot, né? Isso, mas exatamente. É irrelevante. Mas o foco hoje aqui é o Chablis. Exatamente. E falando de Chablis, falando de vinho, aquela... e não beber vinho... Tô com uma coceirinha na garganta? Eu também. Não beber vinho não faz sentido. Eu sempre falo, o bate-papo ele só fica bom, fica melhor, e a gente vai entender melhor sobre o que a gente está falando, degustando os vinhos. O vinho é um ótimo tempero para conversa, então tá faltando tempero. E hoje a gente vai falar de 2 climats, que a gente tinha comentado lá no começo, que tem Petit, tem Chablis, tem Premier Cru e Grand Cru.
A gente está com 2 exemplares aqui. A gente entrou na linha mais básica, que é a linha, como a gente falou, mais consumida no mercado. De entrada. De entrada, mas de um belo produtor. Hoje a gente vai degustar um Petit Chablis do Albert Bichot, safra 2023, um vinho fresquíssimo. Uma safra muito boa. Exatamente. Esse vinho deve estar muito interessante. E vamos degustar também um Chablis do Albert Bichot, safra 2019. Então, Mas a gente tem 2 vinhos assim com 2 características diferentes. Vamos confrontá-los, né? Exatamente. Bom, pessoal, enquanto eu vou fazer o serviço desses 2 vinhos, contem pra gente aí um pouquinho sobre Curiosidade Albert da Bichot, família, né? A curiosidade da família Bichot. vamos falar um pouco de história. Albert Bichot está na região da Borgonha desde 1214, remonta a sua história desde 1214 na região, mas a vinícola, como é hoje, foi constituída em 1831. Foi constituída por Bernard Bichot. É uma família que está há muito tempo inserida na região de Bonne, né, que é vamos dizer assim, a vinícola mãe. Eles detêm várias propriedades, né? E Vários domínios. tem uma situação bem interessante, Arley. Você que é o responsável pela parte técnica, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, pessoal. Domaine Lac de Paquis, eles fazem vinhos, né? A história diz que eles fazem Chablis de excelente qualidade. Exatamente. Daí vem até o termo lá de Climates, né? Essa família que, se não me falha a memória, que inseriu até esse rótulo que só tem na região de Chablis, correto? Eles começaram em 1967, né? Isso. Mas eles remontam desde o século XVIII. Isso, é uma família que tem muita tradição. Exatamente. Eles têm tradição na produção de vinho. Por isso que temos aí os famosos Premier, Grand Cru, que são, igual você relatou já no começo do podcast, entendeu? Que são, né, micros terroirs. Isso. Eles estavam interessados, né, nesse, vamos dizer assim, bom interesse. nesse ouro aí. Mas, pessoal, a gente está falando, não brindou, né? Então, Vamos brindar, então. Saúde, pessoal. Eu indicaria para a gente começar com o Petit Chablis, para fazer Até, pessoal, quando vocês estiverem tomando 2 vinhos ao mesmo tempo... Eu peguei a taça errada. Saúde. Saúde, meus amigos. A gente usa Um brinde. algumas artimanhas aí no mundo do vinho. Tá muito bom o aroma. Como são 2 vinhos brancos, a gente marca a taça. Então, é uma dica até para quem estiver degustando vários rótulos, para não se perderem na hora da degustação. Marca a tacinha, coloca uma bolinha no pé da taça. Perder a referência, para não perder né? a referência. Bom... Arley, eu vou falar do Petit aqui. Por ser um vinho de entrada... Em termos aromáticos... E não ficar muito tempo em maturação, ele entrega no nariz muito aroma, igual você falou. Muito frescor, né? Aqui vem Muito fresco no pera, paladar. vem pêssego, remete até uma flor branca, né, Arley? Uma flor branca, é Exatamente. verdade. Eu descreveria esse vinho, aromas de frutas. Pouca acidez, né? Pouca acidez. Não. Eu achei uma acidez consistente. Bem Mais equilibrada. Eu né? achei a mineralidade mais suave do que a sutil, acidez. Mais sutil, Esse exatamente. Vamos lá. Chablis, ele se caracteriza muito pela acidez. O que é a vida do vinho? É basicamente a acidez. Só que quando é um vinho de qualidade e todos os componentes estão muito bem equilibrados, você não sente aquela acidez desconfortável. Isso né? mesmo. É uma acidez Perfeito. alta, mas é uma acidez agradável. Ela acompanha todos os componentes do vinho. Então, por ser um vinho, como o Mauro falou, mais de entrada, esse vinho está espetacular. Muito frescor, Muito assim, fresco, né? leve. Por isso que eles dizem, se você quiser sentir todas essas nuances, o Petit Chablis ele tem que ser degustado jovem. O que a gente está provando aqui
Safra 2023 foi uma excelente safra. Foi uma excelente safra. E o vinho está, vamos dizer assim, perfeito, tá leve, fresco, tem uma certa mineralidade, mas muito acidez mais sutil. bem equilibrada, A né? acidez está ali. Evidente, eu acho. Você toma o vinho, você tem vontade de continuar bebendo ele. Exatamente. De tão flight que ele tá... Inclusive você falou antes, Marley, que o Petit Chablis é um vinho para tomar de 1 a 3 anos. Esse vinho, se for falar pela denominação, pelo que seria a guarda dele, ele estaria, vamos falar assim, a 1 ano do que poderia se tomar. Mas tem várias coisas que interferem para ele estar aqui desse jeito, maravilhoso para a gente tomar. Vamos lá, primeiro de tudo, condicionamento, como que esse vinho foi Armazenado, né? armazenado, Importantíssimo. de que forma que ele veio, por mais que seja um vinho de entrada, questão até das importadoras que trazem os vinhos para o Brasil, trazer os vinhos em container refrigerado, isso é uma coisa que você Preserva já fez todas importação as de vinho, características. você sabe do que eu estou falando. Faz total diferença. Faz total diferença. Então isso você consegue prolongar mais a vida do vinho. Quando você acaba deixando ele em más condições, você adianta o processo de evolução. Davi, você que já fez algumas exportações e importação de vinho, isso é investimento, né? É um investimento. Exatamente. Não, e um vinho desse é um super investimento. Exatamente. Porque o vinho está sensacional. Fala para nós mais ou menos quanto está um Petit Chablis esse que a gente está apreciando. Bom, esse é um vinho, como a gente já mencionou lá no começo, Petit Chablis é o vinho mais de entrada, depende do produtor, mas o Albert Bichot ele está posicionado aí em lojas na casa aí de entre 200, 250 reais. Pessoal, um vinho barato isso. Porque ele entrega, hein? Né? Barato. Muita qualidade, muita qualidade. Vamos provar então o Chablis. Agora vamos para o Chablis. Como a gente comentou no começo, o Chablis OC é o mais produzido, né, na região. A gente pode ver que até com o auxílio aqui de uma folha branca, você vai ver que comparado, Mauro, em termos de coloração, o primeiro ele está com uma tonalidade mais esverdeada. Exatamente. Né? E aqui a gente já está indo mais para um amarelo palha. Um amarelo palha, né? Então ele... Isso significa o quê, um amarelo palha? Ali? Então, os traços, vamos dizer assim, o vinho tinto ele tende a clarear e o vinho branco, quando ele vai ficando velho, ele tende a escurecer. Né? O processo é o contrário, ele vai ficando mais amarelado, né? Então, esse é um vinho 2019, que também foi uma safra excepcional, né, Mauro? Que a gente espetacular. Estava, vamos dizer assim, debatendo sobre a safra de 2019. A gente já sentiu aqui que... Uma maçã verde. Em termos aromáticos... Ele é bem mais... Tem uma folha de limão. Então, é um vinho... Para mim... A gente está falando do Chablis, que é a linha, vamos dizer assim, o clássico de Chablis. É o mais vendido, né? Esse é o mais vendido. E você vê que ele já tem, em questões de aroma, ele já está muito mais sério. Né? Muito mais sério. Ele é mais sério. A mineralidade já está mais evidente, eu acho, nesse aqui do que no Petit. Bem, Arley, e esse aqui em termos de custo, para a gente passar para quem está nos acompanhando, preço final? Eu sempre falo assim, se você pegar a maioria dos Chablis, você pega o Petit Chablis, pro Chablis depende do produtor. Igual eu falei, Borgonha, o problema da França é isso. Você tem um Chablis, você compra Chablis aí por R$200, 220, mas o Albert Bichot, ele é um vinho um pouquinho mais caro. A gente está falando aí na casa de 380, 400 reais, depende do lugar aí, tá até 420. Então é um vinho um pouquinho mais caro. Mas ele entrega. Nossa, os dois vinhos estão maravilhosos. Eu falo assim, ele é outro paladar, comparado do primeiro para o segundo, o mesmo produtor, vocês podem ver aqui, anos diferentes, anos, né, 23 e 19. Você sente, eu falo assim, você sente que ele é um vinho, comparado com o primeiro, numa forma mais fácil de vocês entender, mais gordo na boca, né? Um vinho mais exatamente, com um pouquinho mais de untuosidade. 2019, se a gente fosse seguir aquela regra que eu falei lá no começo, que o Petit Chablis entre 1 e 3 anos, Chablis entre 1 e 6 anos, né, a gente, se for levar na ponta
da régua ao negócio. Ele está no último ano dele de vida. Exatamente. Mas eu vou falar para vocês que Ele tá bem presente, elegante, né? Tá ótimo. acidez, é igual eu falo, o que é o termômetro do vinho? É a acidez. Ele ainda está com muita acidez. Você toma ele saliva, você tem frescor. Enche a boca, igual você falou. Exatamente. Tá maravilhoso. E em termos aromáticos, o vinho tá exuberante, né? A mineralidade você sente muito mais. Né? Sim. Você sente uma fruta. Um salgadinho assim que você sente parece na ponta da língua. Você falou o termo correto e que o pessoal mais identifica quando está tomando um Chablis. Fala, nossa, o vinho parece que ele é meio... Chega até a ser meio salgadinho no final. Ele tem um salzinho no final, isso. realmente. Eu falo assim, ó, maresia. Imagine, quando você está na beira do mar, você sente aquela maresia. Eu falo, é mais ou menos o que você sente no Chablis, né? Muito bom. Isso em virtude do solo que a gente comentou lá atrás. Exato. Que é o solo, né, quimeridiano. Que tem traz toda essa mineralidade para esses vinhos, né? O solo com bastante acidez também, né? Ele traz Exatamente. isso, né? Agora, uma pergunta que eu quero fazer para vocês dois, vocês que gostam de cozinhar. O Petit Chablis tá bom, mas o Chablis... Tá bom demais os dois. Vocês dois que gostam de cozinhar, vamos lá. O que você, Mauro? Sabe o que me remete o Chablis? Eu sempre costumo falar, né, que o vinho, pessoal, ele é protagonista na mesa. Ele sempre está rodeado de, vamos falar assim, 2 pilares que são importantes. Que é uma pessoa que se gosta, né? E sempre tem uma comida na mesa, né? O Com vinho, certeza. ele proporciona isso. Bons né? amigos e boa comida. Só faltou alguma coisa aqui pra gente degustar, né? Não pode faltar isso, hein? Ô, produção, temos que providenciar, tá louco? Isso aqui me remete uma passagem bem legal, Arley, lá em Garopaba, que foi uma muqueca que a gente fez. Casou, pessoal, perfeitamente isso aqui. Inclusive, bebemos este Chablis aqui, 2019, né? Eu lembro. E eu tenho umas garrafas lá ainda. Que maldade. Quando que vamos para Garopaba? Vamos esperar amanhã. esquentar um pouquinho. Vamos amanhã. E você, Davi? Mas vamos falar do Petit Chablis. Falando de história, com bons amigos. Bom, o pessoal no outro episódio ouviu, a gente comenta. Nós temos uma confraria na sexta-feira. Reunimos com os nossos ótimos amigos, né? Que estamos aqui à mesa e não estão todos. E a gente comeu uma comida típica brasileira e eu achei que estava sensacional. Encaixou perfeitamente. Lambarizinho frito. Meu Gente Deus, do céu! Espetacular! A gente estava estudando um pouco antes de fazer o episódio aqui na semana passada. Tomamos o Petit Chablis com lambari frito, ficou perfeito. Pessoal, e ó, fica a dica, hein? Ficou muito bom. Um vinho bom. Uma coisa não é simples. caro e o lambari, você pode ir na região metropolitana aí, né? Isso são experiências nossas, né? Porque, lógico, ele combina os 2 vinhos, eu acredito, tanto o Petit como o Chablis, vai combinar com carne, com um franguinho, Um peitinho de frango, um peixinho, um sushi, uma salada fresca. Arley, que queijo que você recomenda aqui? Um queijo, eu gostaria de um brie, acho que iria. Eu pensei num brie na hora. Queijinho brie. Queijinho de cabra. Uma geleinha, hein? Um queijinho de cabra ia ficar muito bom. Uma geleinha. Uma geleinha, mas eu falo assim, um queijinho brie, somente um queijinho de cabra ali. Nossa. O pessoal da produção nós temos que mandar embora, né? Agora Poxa, não serviram nada pra nós. Nós vamos ficar bêbados desse jeito. O que tá acontecendo? Só porque tá gripado? Não tava na pauta essa harmonização. Temos que providenciar para a próxima. Exatamente. Vou preparar o lambari em tempo real aí. Olha, gostei da ideia, hein? Vai ficar muito bom. Vai ficar bom. E o Chablis, ele tá evoluindo aqui no nariz, ele tá ficando mais interessante. Aquilo que a teoria que a gente falou lá atrás, né? Ela fala que o Chablis, ele seria 5, 6 anos. Mas igual eu falei, há algumas coisas que a gente concorda,
né, com as teorias e algumas coisas que a gente sabe que na prática ela muda um pouco. A gente teve uma experiência no podcast dos vinhos franceses, onde a gente abriu um vinho Safra 94. Para arredondar a conta aí, 31 anos, né? Que na teoria falava que 2026 seria o apogeu do vinho e a gente realmente concordou. Concordamos. É difícil a gente concordar, Sim, mas exatamente. bateu a conta bateu certinho. O vinho está Estava no seu ápice, excelente. né? No seu ápice. No ápice. E o Chablis aqui, eu como eu falei, Eu vou dar mais 3 anos de guarda desse Dá pra Chablis, deixar fica espetacular. bem O armazenado. Petit Chablis aguenta mais 2 anos no mínimo. Eu também Pra acho. mim. Também Bem acho. armazenadinho na adega, temperatura correta, sem mudança de temperatura. Meu Deus. Falando em temperatura, Davi, temperatura de serviço, né? Isso, Bem lembrado, exatamente. pessoal. Como é que funciona? Explicando sobre Petit Chablis, Chablis Premier Cru e Chablis Grand Cru. Eu, Arley, para aproveitar melhor os vinhos, Petit Chablis, por ser mais leve, mais fresco, ele pode estar numa temperatura um pouco mais baixa, mais geladinho o vinho. Ali, vamos falar 8 graus, 6, 8 graus. O Chablis, eu já gosto 8, no máximo 10 graus. Quando você vai para um Premier Cru, que é um vinho com um pouquinho mais de complexidade, vamos pôr 10, 12 graus. O Chablis Grand Cru, eu gosto ele um pouquinho mais quente. Eu estou falando da minha percepção. Sim. Vocês podem baixar 2 graus a menos, quem gosta mais geladinho, mas o Chablis Grand Cru, 12 a 14 graus. Ele vai se expressar... Por causa da evolução, né? Porque Exatamente. vai ter notas evolução vai ser mais evolutivas, né? rápida, né? Eu falo isso a gente fazendo uma analogia mais do modo mais profissional, e eu acho que mesmo sendo de uma parte mais profissional, que a gente fala a parte mais chata do negócio, se vocês fazerem a experiência, bota na taça, segura um pouquinho na mão, deixa esquentar, vocês vão sentir que ele vai abrir outros aromas, vai ficar muito mais complexo, o vinho vai ficar mais amanteigado. Vai evoluir, né? Vai rápido. evoluir, exatamente. Quando ele está muito frio, ele acaba fechando um pouco dos aromas, né? Você não- Quando o vinho está muito gelado, as tuas papilas, elas se resfriam e você não consegue apreciar. Ó, Ele não te entrega todos os- O Chablis no finalzinho as também nuances. vem o salzinho, vem uma amêndoa leve aqui. Nossa, ele tá muito interessante. Mas no Tá nariz, espetacular. o aroma do Petit tá lá em cima. No Chablis, o aroma é mais suave, mais delicado. Só que no paladar, Só que assim, ó. Acho que nós vamos ficar até amanhã aqui Agora nesse você- podcast. Agora Tá muito você, bom. Davi, pontou uma coisa interessante, ó. Dá um gole do Petit Chablis, termina, toma o Chablis em cima. Você vai ver a longevidade de boca, o retrogosto. Sim, é muito que o Chablis diferente. tem. Ele exato. É muito mais Não, ele complexo. preenche, né? A amêndoa que Tem. o Mauro falou, você consegue Sim, o sentir Petit, mais agora eu tô seguindo o que você falou, ele tá mais floral aqui. Bem aromático. Bem floral. Aquela flor branca, assim, bem evidente. Mas eu vou As falar. mulheres vão adorar o Petit. Com certeza. Fica a dica aí, ó, mulherada, ó, Petit Chablis. São 2 excelentes vinhos. Albert Bichot é um excelente produtor. Dispensa comentários, né? Sim, uma história muito rica no mundo do vinho. Eles produzem. Esperamos que talvez num próximo episódio a gente possa vir com um Premier e com um Grand Cru, né? Que eu acho que daí a brincadeira vai ficar. A bem brincadeira é um mais pouquinho interessante. diferente. Vai ficar Mas- super interessante. Boa dica. Com harmonização daí, né? Pode ser. Viu, pode produção? Por favor, com harmonização. Pode ser, mas assim, o que a gente quis trazer nesse episódio aqui é basicamente isso, é apresentar para vocês, dar o nosso feedback sobre esses rótulos, sobre o Petit Chablis e sobre o Chablis. Eu acho que na nossa visão são 2 belíssimos vinhos, não tem erro, quem quer tomar um vinho branco, mineral, fresco, E não quer errar, né? não quer errar, Chablis realmente entrega. E se errar, abre outra pra provar de volta até acertar. Eu falo assim, Chablis... Eu chamo o Arley do mago do vinho. Ele deu a dica, não tem erro. Eu falo assim, tomar Chablis é igual você abrir um champanhe, não tem erro, você não tem como ser ruim. Eu sempre falo assim, pessoal, não é que às vezes as pessoas confundem vinho ruim. Ah, esse vinho é ruim. Não é que esse vinho é ruim. A gente que trabalha com vinho, você prova vinhos com custo-benefício de 20, 30 reais e você toma vinhos de 3, 4, 5 mil. Só que você tem que ter o discernimento de quando você está degustando um vinho,
Eu queria estar tomando um Chablis Grand Cru, mas a gente está tomando um Petit Chablis, e o que eu falo é o seguinte, é você aproveitar o que cada rótulo traz. Não é você comparar, obviamente, vamos comparar os 2 rótulos aqui, a gente tem 2 vinhos distintos, mas cada um tem sua peculiaridade, cada um tem sua qualidade. Arley, e fica a dica aí, né? A gente tem que dar uma salva de palmas, né, pro... como é que é o nome do produtor? Albert Bichot. Não, que assumiu a partir da de 6ª geração. 96. A 6ª geração é Alberic Bichot. Alberic Bichot. Vamos bater palma para ele. Salva de palmas para ele. Tá maravilhoso. Tá mantendo o trabalho com maestria. Exatamente. São vinhos que dispensam comentários. Bom, pessoal, tudo que é bom dura pouco. Não, infelizmente acaba. Infelizmente acaba. Mas vai ter mais, vai ter os próximos. Os vinhos não acabaram, a gente vai degustar aí, mas, pessoal... Compartilhe, nos sigam, né? Nos critiquem, dê sugestões para nós. A gente precisa muito desse apoio para manter esse projeto, né? E agradecer também, né, Arley? Alexis Barigui, né? Que é o nosso patrocinador master. Exatamente. Exatamente. E se beber, não dirija, né? Fica exatamente, se beber, não dirija. Don't drive. E aí, pessoal, só para complementar, como o Mauro falou, nos sigam, nos compartilhem, comentem. Vai que a gente, para um próximo episódio, depende de vocês, a gente não abre um Grand Cru e um Premier Cru, né? Já tem uma promessa aí. Por favor, gente, vamos compartilhar esse negócio. Compartilhe, sigam, mande para todos os amigos. Isso aí. E façam críticas também, sugestões. Nos derem sugestões. Nós somos super acessíveis nesse sentido. Às vezes tem alguém que conhece algum vinho diferente, fala, olha... Quer fazer uma sugestão, queremos que vocês falem sobre determinado produto, mandem pra gente aqui, será um prazer, né? Mas, por hoje, estamos encerrando mais esse podcast. Então, isso aí, um brinde, gente. Viva! Valeu, pessoal. Albert Obrigado. Bichot. Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.